Santa Catarina em destaque. Na última semana, o governador Carlos Moisés fechou, digamos assim, oficialmente a sua viagem pelo estado, pelos municípios do estado durante esse ano de 2020. Claro, permanece ainda em atendimento, até porque estamos na época do verão e algumas fatalidades acabam acontecendo. Santa Catarina é bastante castigada nessa época. Tivemos recentemente, inclusive, até a visita do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui para acompanhar de perto, junto com o governador, alguns municípios que foram castigados devido a temporais. Bom, mas na sua agenda oficial, uma das últimas visitas nesse ano foi a cidade de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, e por lá, para as emissoras de rádio daquele município, o governador falou sobre a questão da pandemia, as ações que o governo está fazendo, até mesmo a liberação de algumas atividades ali dentro de alguns protocolos estabelecidos, como os cinemas, que eram, claro, um dos setores bastante prejudicados no estado de Santa Catarina, foi liberado em partes. Além disso, o governador falou sobre a questão política, o seu afastamento que ele teve, inclusive se tem uma certa mágoa ou não com a sua vice, Daniela Reiners, que assumiu o governo durante esses 30 dias que ele ficou afastado. E também o governador falou da expectativa para os próximos 2 anos, em especial para 2021, ano ainda que iniciaremos com a pandemia do Covid-19. A gente acabou sancionando um projeto de lei aqui de autoria do governo do estado, que trata de isenção do ICMS para alguns setores. A gente destacou, são vários setores ali, dentre eles um incentivo à aviação regional, que é diminuir o ICMS sobre o combustível de aviação, a querosene de aviação, para aqueles que operam em mais aeroportos. Com isso a gente vai incentivar que as pessoas operem em pequenos aeroportos. As agências que trabalham nas empresas de aviação trabalhem então. Quem opera em mais de 5 aeroportos vai pagar, por exemplo, 12%, acima de 6 aeroportos 7%, e assim a gente faz com que haja interesse em estar presente, operando com pequenos aviões e facilitando. Eu costumo dizer que governar é trabalhar para tirar o sofrimento, diminuir o sofrimento das pessoas. Às vezes você fala em infraestrutura, só pensa em infraestrutura rodoviária, mas a gente precisa fomentar o voo regional também. A isenção de medicamentos que o poder público compra também para distribuir para a população também entrou na lista de isenção, 100% de ICMS. E uma série de outros setores. Nós vamos investir nos próximos 2 anos 5,5 bilhões de reais em rodovias, obras de arte. A nossa vontade hoje, há uma polêmica muito grande sobre a liberação de atividades em período de pandemia. Na verdade, a gente está sendo absolutamente coerente com aqueles que produzem em Santa Catarina e tratando-os igualmente. Nós estamos fazendo uma série de eventos. O governo do estado inaugurou centros de inovação, lançamos grandes obras de infraestrutura na área de abastecimento, obras importantes aqui no Oeste. Inauguramos 3 centros de inovação do estado agora recentemente, Joaçaba, Chapecó e Blumenau. Enfim, nós não paramos de fazer eventos, a gente precisa ser coerente também. Com regras, todos podem. Precisamos gerar esperança para 2021, desde que a gente estabeleça regra. Então, e para nós, a mesma celeuma que se levanta também é com relação à ocupação de hotéis. Se você tem privação na ocupação do hotel, você vai incentivar a hospedagem clandestina. E no hotel, quem fica em hotel, vocês já ficaram em hotel, sabem que a gente tem um quarto que vai atender o limite de camas. Se é uma, se é 2, se é 3 pessoas vão ficar naquele quarto. Não tem 10 pessoas no quarto, 15 pessoas. Há o controle nas áreas de circulação comum, como nós percebemos aqui no ambiente da rádio. Né? Que a nossa decisão é acertada e que houve uma inversão de valores nessa decisão, que é acreditar que o Estado precisa, para liberar o normal, que é a regra geral, que é a liberdade do indivíduo, o Estado precisa se justificar. Não. O Estado precisa se justificar quando ele priva o indivíduo da liberdade, quando ele restringe atividades. Aí sim precisa ter uma motivação. Neste caso, a nossa motivação de liberar é exatamente porque as regras foram criadas e nós precisamos proteger os vulneráveis. E porque existem atuações muito semelhantes a estas e que não justificam então proibir. Uma igreja funciona há quantos meses e um cinema não pode funcionar com 30% da sua atividade, do seu percentual de ocupação. Os velhos, os doentes, os que têm comorbidades, os que têm síndrome de insuficiência imunológica, não devem ir ao cinema, não devem ir aos eventos, não devem ir às igrejas. Né? O que a gente quer destacar hoje é que o poder é do cidadão de escolha, que tem que ser parceiro do Estado, porque tudo que estava ao nosso alcance, nós ampliamos as UTIs em 160%, nós temos menos de 700
UTIs no estado. Hoje nós temos mais de 1.500 UTIs. Então, temos condições de comprar leitos de UTI no mercado privado, enfim, se precisar de fato, o Estado está bancando, independentemente de habilitação do governo federal, do Ministério da Saúde, nós vamos pagar, destinamos 44 milhões para pagar os leitos de UTI nos hospitais filantrópicos. Então, tudo, absolutamente tudo que o Estado, de maneira muito responsável, fez, já fez. E agora é uma questão de coerência com as nossas atitudes. E quando nós começamos o governo, nós definimos o seguinte: o governo, apesar de arrumar meio-fio e arrumar praça de cidade é bacana, é uma tarefa da prefeitura, da comunidade, enfim, mas o governo do estado tem que apresentar investimentos em obras que impactam o desenvolvimento regional. Então, entre eu fazer 10 estradinhas de R$1 milhão ou pegar uma estrada de 100 milhões que vai mudar a realidade de uma região do estado, eu prefiro fazer a estrada de 100 milhões de reais. Porque naturalmente os municípios vão começar a arrecadar mais e o dinheiro para a estradinha vai aparecer, o dinheiro para a pracinha vai aparecer. Então, a lógica do nosso governo é investir em obras estruturantes que impactem no desenvolvimento das regiões. Então, a gente tem um grande planejamento para o estado, a gente precisa de tempo para executar. É óbvio que esse ano, além da pandemia, a gente passou por essa crise política, que vocês bem sabem, que acabou tirando um pouco o nosso foco na gestão. Isso foi muito ruim, mas a gente sabe que agora está sendo consertado. Temos um desenho, né, que em breve ele vai começar a se concretizar, para que haja, de fato, um governo de coalizão, que a gente divida responsabilidades e que a gente tenha os 2 próximos anos de muito êxito, porque a gente tem projetos, grandes projetos. Nós trabalhamos 50 milhões de reais, nós investimos em projetos no ano da pandemia. Sem contar que a gente fez outras coisas muito importantes, né? Nós temos obras que nunca se teve em Santa Catarina, investir 250 milhões de reais numa adutora para Chapecó, por exemplo, trazendo água do rio Chapecozinho. Na capital nós investimos 150 milhões de reais para transformar quem chega no tratamento sanitário insular ali, tratamento de esgoto, você tem um mau cheiro, enfim. Nós vamos transformar aquela realidade, duplicar a capacidade, colocar água limpa na Bahia, queimar aqueles gases, enfim. Isso a gente está fazendo em todas as regiões. O Estado está arrecadando cada vez mais com esses movimentos. A Celesc foi considerada pela ótica do cliente a melhor concessionária do Brasil em 2019, recebemos um prêmio pela ANEEL. E a importância do cargo, o interesse público, o atendimento à população é muito maior do que qualquer ruído que se estabeleça na comunicação política. E é isso que a gente quer fazer aqui em Santa Catarina também, com os nossos deputados, com os 295 prefeitos, né? É uma conversa muito mais alinhada com o interesse público, com as entregas que nós temos que fazer, do que brigas, enfim, ideologizar todos os atos, como a gente vê assim, essa questão da pandemia agora também tem muita pressão, né? E a gente percebeu nas eleições municipais que quem trabalhou com a corda muito esticada, só criticando pessoas e não falando em projetos, não olhando. Então eu acho que o nosso equilíbrio, esse equilíbrio que a gente traz no governo do estado, continua nos pautando, e é isso que a gente chama os outros atores para caminhar conosco. Foi um ano muito duro, né? Narrativas que não se consolidam, obviamente, que a verdade sempre prevalece, então a gente percebe que a justiça está sendo feita em relação à figura do governador. Resta um aprendizado para todo mundo, né? Nem todos podem vender um poder que não tem, né? Nem todos podem ter certeza de resultados, e também o diálogo é muito importante. Então a gente aprende nessa lição toda que ele também não é um monólogo nem unidirecional. A conversa tem que ser estabelecida de todos os lados, e a boa vontade de dialogar ela vem quando a política está um pouco mais apaziguada, quando a tensão política diminui, porque senão não existe mesmo diálogo. Então essa construção política que a gente está fazendo, de um governo de coalizão, de uma aproximação com os parlamentares ainda maior, facilita no diálogo também. E o papel do parlamento, nesses freios e contrapesos, né, que o Estado precisa se pautar para que o governador não se ache o cara, né, não faça tudo sozinho, sem freios, sem limites, e ao mesmo tempo o parlamento também caminhe dentro dos seus limites, né? Eu acho que foi lição para todo mundo esse ano aí de 2020, a gente pode perceber isso não só para nós, como para o parlamento também. Então é uma construção, e penso que o cidadão é que ganha com a maturidade da democracia, quando ela amadurece, quando ela vai se consolidando. O que nós resgatamos agora com as decisões de justiça, de não haver justa causa nesse processo de impeachment, são decisões que consolidam a democracia catarinense. Nós somos um governo íntegro, um governo que o governador não tem nenhuma mazela na sua ficha, na sua atuação dentro do poder público. Isso eu tenho a mais absoluta certeza, e a comunidade está acompanhando. Então essas narrativas falsas também
têm que ser desfeitas e olhar para frente. Eu penso que quando a gente pensa no ideal, né, de como deveria ser e o que nós temos para hoje, é o que nós temos para hoje. A gente quebra os retrovisores, olha para frente, e ao mesmo tempo a gente nunca deve se decepcionar com a ingratidão, porque isso mostra que a gente estava fazendo coisas para a gente mesmo, né? Quando a gente faz sem perspectiva de restituição, a gente nunca vai se decepcionar com os ingratos. Tem ingratidão? Tem. A gente caminhou, né? Construímos muitas coisas, mas ao mesmo tempo é tempo de reconstruir. Então essa leveza que nós temos, tanto de entender os movimentos que foram feitos, entender que eles por si só vão ensinar a muita gente, a natureza vai fazendo o seu papel, né? E a sociedade está nos observando. Isso que é o mais importante, as pessoas estão percebendo quem é o governador, quem é o governo, o que se tentou fazer, o que não se fez, enfim. Assim. E é dessa maneira, eu não trato com clientelismo, né? Eu não tenho o filho preferido, a pessoa preferida, não existe isso. O governo é muito isento e trabalha com a boa técnica. E os meus secretários têm essa perspicácia de entender, olha, isso aqui é importante, governador, vamos construir. E assim a gente constrói em todas as regiões do Estado, mesmo em regiões sem representatividade, regiões pequenas, regiões mais pobres, a gente tem obras importantes, porque elas são necessárias, não é porque eu tenho proximidade com alguém. Eu não gosto do fisiologismo, também não gosto dessa coisa do clientelismo, né? Então a gente precisa entender o papel dos homens públicos à frente da administração do Estado. Eu não posso tender a investir em alguém porque tenho mais amizade ou proximidade com determinada pessoa. E essa espera do governador Moisés vai ser frustrada se alguém pensar que eu vou administrar o governo assim. É isso que a gente propôs agora, sancionando inclusive uma legislação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de que pelo menos 30% do contingente de alunos esteja presencialmente em sala de aula. Para isso criar normas, enfim, de forma segura, proteger os vulneráveis. Nós temos a expectativa de que dia 20 e 21 a gente comece a receber as primeiras unidades de vacina, então vamos priorizar os vulneráveis, os idosos que têm comorbidades, depois quem trabalha, né, com a saúde, quem trabalha com a educação, com a segurança, enfim, os profissionais que estão no front aí para proteger as pessoas. E aí a gente quer, essa é a esperança que nós temos, de voltar assim. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.